Olá, queridos, olá, queridas. No livro Jesus no Teu Dia a Dia, de Agnolo Paviani, ele nos fala assim hoje: a fé deve ser racional, a fé deve vir acompanhada da caridade. A fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. A fé deve ser divina e humana. Ter fé não é tão simples quanto se pensa. A fé irracional pode levar ao fanatismo. A fé sem a caridade é ornamento sem utilidade, pois crer e não fazer é um contrassenso. Colaborando com o nosso pensamento, recordamos o conceito expresso por Tiago, a afirmar: a fé sem obras é morta. Descobrimos realmente que alguém tem fé nos momentos de lutas mais intensas. O apóstolo afundou quando, atendendo ao chamado de Jesus, teve receio de caminhar sobre as águas. Quando nossa fé não atinge sequer o tamanho do grão de mostarda, torna-se frágil e acabamos afundando no mar das dificuldades. Devemos confiar na divindade. É a fé divina, mas necessitamos crer em nossa potencialidade. É a fé humana. Para se ter fé de verdade, primeiro se faz necessário descobrir a amplitude dessa pequena palavra. Descubra e adquira a fé verdadeira. Sem fé, não saímos do lugar onde estamos. Queridos e queridas, o nosso querido irmão Agnolo Paviani fala de fé. Não vamos confundir com religião. Para se ter fé, independe de ter religião. Nós podemos crer em Deus sem ter religião. Ter religião é ótimo, cada um tem a sua e que continue tendo. Mas não vamos confundir. Tem pessoas que confundem, que acham que a pessoa, para ter fé, precisa ter religião. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Porque nós fomos criados por Deus, então nós temos a essência divina dentro de nós. Então nós não necessitamos de religião, seja ela qual for, para ter fé. É uma coisa individual e pessoal. O nosso querido irmão Agnolo Paviani fala de algo muito importante. Ele fala de dois apóstolos. Ele fala do Tiago, que fez a seguinte afirmação: a fé sem obra é morta. Ou seja, se eu só creio em Deus, mas se eu não faço nenhuma obra, e não é obra física, é a obra espiritual, ou seja, amar ao próximo, aplacar a sede, a fome e as necessidades do próximo. Isso era o que o Tiago fala. E o Tiago aprendeu isso com Pedro, porque o Pedro fez uma grande obra de benemerência ao tempo dele, que era a Casa do Caminho, onde ele acolhia todas as pessoas necessitadas. Mas Pedro nem sempre foi assim. O nome Pedro veio do grego, que significa pedra, ou seja, ele não era uma pessoa, não significa que ele era chamado de pedra, não porque fosse uma rocha, mas porque ele era grosseiro, um grosseirão. E ele foi aos poucos se deixando domar pelo amor a Deus e amor a Jesus. E quando Jesus estava no Lago Genezaré, e Jesus caminhou sobre as águas, e Pedro fala: mestre, me chame que eu vou até aí. E Jesus fala: vem, Pedro. E Pedro anda sobre as águas. Mas quando Pedro olha para baixo e vê que está andando sobre as águas, a fé dele se dilui e ele afunda. E Jesus vai e o resgata. Então é essa fé que o nosso querido irmão Agnolo Paviani fala. A fé incondicional em Deus, de saber que Deus está ao nosso lado o tempo todo e que Deus vai nos resgatar se nós estivermos afundando. Se porventura a nossa fé falhar, nós formos titubeantes da nossa fé, a mão de Deus vai nos alcançar, através daqueles outros irmãos iguais a nós, que vão nos resgatar e vão nos redirecionar para o caminho correto. Queridos, sem fé, nós sequer levantamos da cama de manhã cedo. Porque se eu não tiver fé nenhuma, para que eu vou levantar da cama? Qual é a certeza que eu tenho que se eu levantar da cama eu não vou tomar um tombo, bater a cabeça e vir a óbito? Ou se eu não vou quebrar uma perna, não vou quebrar um braço? Ou se vai cair um avião em cima da minha casa? Enfim, eu preciso ter fé de que aquele vai ser o melhor dia da minha vida e que tudo que eu fizer vai dar certo. Se vai dar certo ou não, isso é uma consequência das minhas atitudes. Ter fé é necessário para tudo. E a fé é o que nos move. Como eu falei anteriormente, não vamos confundir com religião. Porque religião, como o próprio nome diz, é religare. Religião, religar-se ao sagrado. Mas tem muita gente
que pratica a religião, mas não tem fé, porque não pratica os ensinamentos contidos nos evangelhos de Jesus. Professa a religião, mas não acredita nesses ensinamentos e, portanto, não os pratica. Depois essas pessoas se entendem com Deus. Então, ter fé é ter ou não religião, mas independente disso, trabalhar em favor do nosso próximo, seguir os passos de Jesus, deixar a luz divina que está dentro de nós resplandecer para que nós possamos ser pessoas melhores e sejamos exemplos para os outros. Isso é ter fé. Queridos, vamos deixar a nossa fé florescer e assim nos tornarmos pessoas melhores. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.